Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim pegar uma mensagem para vocês. Eu vou fazer apenas um oráculo hoje. Essa mensagem é atemporal, então independente de quando estiver chegando para você, é para você. Pode ser que tudo faça sentido ou que apenas algumas coisas, apenas pegue o que faz sentido para você. Ahn, eu senti um pouco antes de começar a, essa mensagem que talvez você esteja num modo mais eremita, que você esteja num modo mais focando em você, talvez você não esteja saindo muito e talvez seja aí a hora de você se colocar um pouco mais pra fora. De sair com amigos, talvez você não esteja sentindo tão confiante para fazer isso, mas é importante. Sirene, eu não sei se vocês conseguem escutar porque, né, tá no microfone, mas enfim, confirmação. Ahn, talvez vocês estejam focando bastante na cura de vocês, né, em curando coisas que vocês precisam curar, o que é ótimo. Porém, talvez você já esteja focando nisso por um tempo. E também é importante fazer outras coisas, não só focar nisso, ok? Ah, a carta que saiu aqui é que eu tô traduzindo em tempo real com o chat GPT, gente, porque a, né, a carta é essa daqui de abrigo, crescimento espiritual, responsabilidade e cura. Talvez você esteja sentindo que a cor fica mudando, mas enfim, você esteja sentindo que eu sinto que você está criando esse abrigo, você está entendendo, começando a entender o que que realmente significa abrigo. E que você tem realmente aí é, focado em curar feridas que do passado. Eu tô pegando muita. Saiu aqui, né? é, responsabilidade. Talvez você esteja entendendo qual é a sua responsabilidade consigo mesmo e com outras pessoas. Talvez você tivesse um pouco de dificuldade antes em relação a isso. Hum, mas que você tá tendo crescimento referente a isso. Enfim, mas é aquela coisa, gente, vocês não precisam ficar. Agora é um momento que vocês podem sair com as pessoas, sair com os amigos. Talvez você esteja com um pouco de receio, mas muitas vezes, talvez esse receio seja em questão
Oxi. De, de como vai afetar a sua energia. Mas, assim, você tem que escolher os locais e as pessoas certas com quem você vai, né? Ter essa troca de energia, porque muitas vezes acontece, a gente acha que o esgotamento vem da, das outras pessoas, que as pessoas estão sugando essa energia, o que sim, pode acontecer. Mas muitas vezes a gente está em ambientes e com pessoas que a gente precisa ficar agindo de uma forma que não é o nosso natural, que não é o nosso verdadeiro ser. Então, isso demanda muita energia. Fingir, né? Performar uma pessoa que você não é, demanda muita energia. E daí, às vezes, é isso que te desgasta mais do que realmente estar perto de outras pessoas. Então, eu acho que agora é uma fase de você perceber isso, perceber quais são as pessoas que você pode, na verdade, estar perto e não precisar performar e conseguir manter sua energia numa frequência legal. Ou e quais são as pessoas e os ambientes que você precisa ainda performar muito para se manter ali naquele ciclo. E aí tenta entender se faz sentido ficar naquele ciclo ou não. Leva tempo e trabalho para curar. E isso nem sempre é algo que se resolve de uma só vez. Você pode precisar retornar à sombra e às memórias difíceis até que sua mente pare de repetir o negativo. E em vez disso, transforme isso em uma oportunidade de crescimento ou aprendizado. Depois de libertar aquilo que está te segurando, você poderá perseverar. É importante liberar qualquer sentimento de vergonha ou culpa. Perdoe a pessoa que passou por aquilo. Essa pessoa não é mais você. A partir daí, pense no que você faria diferente, mas evite pensar naquilo que você não gostaria de repetir. Substitua aquela memória por uma nova. Visualize-se naquela situação e considere o que faria de modo diferente para evitar causar experiências indesejadas a si mesma. Aceite que você é humana, assuma a responsabilidade e perdoe a si mesma. Tome a decisão consciente de aprender com os seus erros e aceite que você evoluiu e não é mais a mesma pessoa. Permita-se liberar essas emoções, pois elas pertencem ao passado e você está vivendo no presente. Essas emoções não definem quem você é. Você pode sentir vontade de desacelerar e passar tempo na natureza, meditar ou se envolver em alguma atividade saudável que permita que você aproveite sua própria companhia. Afirmação para vocês hoje. Eu sou completa e não preciso perseguir nada para me sentir inteira. Estou alinhada com o que aprendi e com o quanto cresci. Sou melhor, mais sábia e mais forte por causa das minhas experiências e lições. Então, realmente eu sinto que essa parte, né, que você está curando e desenvolvendo essa vendo, olhando mesmo para o que você precisa melhorar, né, para o que você precisa mudar a narrativa. E assim, eu super entendo que tem momentos que a gente realmente precisa, né, ficar mais na nossa e tal. Mas também tem. A gente precisa se colocar, às vezes, em certas situações para entender o quanto a gente cresceu. Ah, não é sobre fazer teste. É kind of, mas é mais ou menos. Mas assim, é você entender que você é uma pessoa diferente e você vai se colocar naquele ambiente. Vai ser o mesmo ambiente, a mesma pessoa, as mesmas pessoas que você vai lidar, mas você está diferente. Então o resultado ali já vai ser diferente. Então você olhar para aquilo e entender se aquilo faz sentido ou não para sua vida. Mas existe geralmente a gente precisa, principalmente quando a gente entende
essa parte da cura e a gente começa, né, a entender de onde as feridas vêm, né, é, às vezes, a gente precisa se colocar em certas situações para para entender para entender o que realmente a gente sente sobre aquela situação e uma nova pessoa, né, que você se tornou, que hoje você é uma pessoa totalmente diferente de 6 meses atrás, de um ano atrás. E, e aí fazer uma tomada de decisão mais consciente, uma tomada de decisão que vai fazer mais sentido para você e não de acordo com o seu trauma, com a dor que você tinha antes. Logicamente que ainda pode ter um pouco, né? Mas aí você vai perceber. Não vai ser algo. E você vai. E mesmo assim, ainda vai ser diferente, porque você já começou a trabalhar, né? Isso. Então você já vai perceber que é diferente e você vai conseguir entender o quanto você precisa ainda trabalhar mais naquilo e o quanto você talvez possa começar a focar em outra coisa. E também começar a entender se aquilo realmente faz sentido na sua vida ou se não faz. Porque eu acho que uma das coisas, pra mim pelo menos, quando é, tem certas situações, pessoas que quando eu comecei na minha jornada, né, quando eu comecei a trabalhar as minhas sombras, que pra mim, às vezes, no começo, às vezes, não fazia muito sentido pra mim, do tipo assim, ai, não quero estar com aquela pessoa ou naquele ambiente. Hum, Racionalmente, pra mim não fazia sentido. Parece que eu sempre tentava achar uma desculpa ou algo pra manter aquela pessoa, aquela situação. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo o porquê realmente eu não queria estar com aquela pessoa, perto daquela pessoa, ou conviver com aquela pessoa, ou estar num ambiente com certas pessoas. Mas daí eu fui entendendo por mim. Eu não precisei dar mais desculpa. Eu entendi porque assim, meu, só não rola, sabe? Tipo, a gente só não. A energia não bate. O santo não bate. E tá tudo bem, tipo, você não precisa se dar bem com todo mundo. Então, assim, é começar a entender as coisas mais a fundo, mas um a fundo seu. Não de, ai, porque a sociedade diz uma coisa e blá blá blá, e a gente segue algo, né, que não faz muito sentido pra gente, mas a gente acaba repetindo e fazendo as mesmas coisas por conveniência, por, né, querer manter ali a paz com alguém ou em uma situação, sendo que na verdade a gente não precisa, né, fazer isso. Então talvez você esteja um pouco preocupado com isso. Você quer se manter aí nesse seu casulo, protegido, protegida, mas vai acabar que para você continuar esse seu processo de cura, você também vai ter que ter experiências externas, né, para você continuar crescendo espiritualmente. A gente precisa dessas experiências, né? Então, é como as pessoas falam, né? Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Então, a gente precisa de qualquer forma ter essa experiência com outras pessoas, ter experiência nesse nosso mundo, para a gente ir criando mais experiência e tendo mais conhecimento e criando mais sabedoria, porque é o que vai fazer a gente chegar onde nós queremos chegar. Quanto mais a gente aprender, quanto mais experiência a gente tiver. É, não lembro onde eu vi falando que é isso, né? Que a vida, tudo é uma experiência.
você vai lá, faz alguma coisa, ou vai em algum lugar, ou conhece alguém e tal. Aquilo é uma experiência. Não precisa estar certo ou errado, não precisa ter um significado do tipo assim, essa pessoa vai ficar na minha vida, ou essa pessoa não vai ficar na minha vida. Aí o que que isso vai me trazer de resultado? Não precisa. A única coisa ali é que aquilo é uma experiência e daquilo você pode tirar algo, você pode levar algo para sua vida. E é isso que importa no final das contas. E não é o placar, sabe? Quem tem mais, quem tem menos, sabe? Tipo, se vai dar bom, se não vai dar bom. É ali, no momento, estar presente e aproveitar e ver aquilo como uma experiência. Eu acho que você está nessa fase de transformação. Mas a gente sempre tem mesmo esse momento que a gente não sabe se o quanto a gente pode se colocar lá fora, né? E o quanto a gente deve ficar mais interno. Mas é um balanceamento que você vai aprendendo com os tempos. Mas daí você tem que se colocar um pouquinho lá fora, ver como você se sente, entendendo. Aí você pode voltar um pouquinho se você não se sente confortável. E daí depois você coloca um pouquinho lá pra fora. E assim, a gente ainda vai fazendo um rolê aí até dar certo. Até uma hora a gente tá mais confortável, a gente consegue escutar mais nosso corpo, porque eu acho que é muito isso. Conforme você vai se desenvolvendo, vai ser muito fácil pra você falar assim: ah, meu, não tô a fim de ir porque não tô sentindo que eu preciso ir, sabe? Tipo, e tá tudo bem, você não vai precisar dar desculpa, não precisa se explicar. Você você vai estar sendo você mesmo, né? Você não precisa agir, performar para para se caber dentro de um grupo de pessoas, dentro de uma situação. Então eu acredito que isso é muito importante, mas é isso, galera, vai dar um rolezinho, vai conhecer gente nova. Se você não quer conhecer gente nova, chama aí um amiguinho pra dar um rolezinho, nem que seja pra dar uma caminhada, sabe? Que seja. Mas às vezes você tá precisando dessa experiência, dessa informação de fora pra você começar a processar mais as coisas. Porque leva um tempo, né? Então, eu acho essa carta muito bonita. Então, talvez você goste, né, bastante de rosas e de azul. Mas, enfim, é isso. Vai dar um rolê. Talvez você precise dar um rolê, é, fazer uma hike ou lugares que tenha bastante flores, né, árvores. Ou senão você deveria comprar rosas. Talvez isso pode te ajudar. Hoje eu tenho aqui rosas brancas e vermelhas essa semana. E, enfim, talvez você precise trazer um pouco disso mais pra perto de você. Eu gosto de sempre ter flores. Ah, eu também tenho rosas. Rosas. Ahn, eu gosto de ter flores perto de mim, porque é o que eu acho que me traz um pouco esse sentimento de, né, do mundo lá fora aqui mais pertinho de mim. Eu tenho minhas plantas, eu comprei uma outra plantinha ali, eu tenho uma mini arvorezinha de Natal, que é de verdade, e enfim. Mas eu tento trazer um pouco mais pra mim, porque agora no momento que tá bem frio. Então, né? Ah, enfim, mas tenta ver o que faz sentido pra você. É para você se continuar conectado com, com a sua jornada de cura,
mas também poder aproveitar as experiências que a gente está aqui para experimentar, tá bom? Bom, gente, essa é a mensagem de hoje. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.